Os representantes também estão no direito de entender que o Flamengo seria uma vitrine maior do que o próprio Bragantino. E o Bragantino está tranquilo, dizendo que esse é o preço e que quer receber esse valor para liberar o Léo Ortiz. Em relação ao Juninho Capixaba, para vocês já analisarem esses dois nomes envolvendo o Bragantino, pelo que eu apurei com o Diego Serri e com uma pessoa próxima ao Juninho Capixaba, já foi feita uma proposta. São muitos os clubes interessados, tá? A gente começa partindo desse ponto. Mas as propostas que chegaram, elas foram abaixo do que o Bragantino entende que é o valor de mercado do Juninho Capixaba. Então, enquanto não chegar uma proposta que interesse ao Bragantino, o Juninho Capixaba também faz parte dos planos. Um time muito cobiçado por outras equipes, até pela boa temporada que fez, né, amigos? Algumas boas temporadas vem fazendo o Juninho Capixaba, que deu uma grande reviravolta na carreira dele, porque quando ele chama atenção, é contratado pelo Corinthians, ele teve um desempenho horrível no Corinthians, desempenho horrível no Grêmio, teve que voltar algumas casinhas, foi reconstruindo a carreira dele em camisas menos pesadas, até ser o jogador disputado de novo por grandes equipes brasileiras como ele é no momento. Ele fez um campeonato, uma temporada magnífica, mas tem essa questão, né? Ele jogou num time que não tem tanta torcida, não tem tanta pressão, e assim, pelo que ele jogou, o Flamengo está correto. Agora tem que ver se ele vai conseguir de novo ter uma temporada como a que ele teve. Ele é quase um meia, né? Ele é um jogador de articulação mesmo, trabalha por dentro, define. Mas muito isso no Bragantino, né? Sim, é isso. Se ele jogar o que ele jogou no Bragantino... Cara, e se eu sou o Bragantino, eu faço jogo duro pelo Léo Ortiz. Eu tenho um contrato, né? No contrato, sei que quem deseja é um clube que tem dinheiro em caixa, né? Não é só isso. No mercado, o jogador da qualidade do Léo, não tá fácil você achar. O maestro, o Vasco contratou o João Vitor, né? Isso. 8 milhões. Isso. O Nino tá saindo agora por quanto? É que o Nino tem... Mas é porque o Nino tem uma palavra... 5 milhões. Mas 5, mas é um valor, é um acordo, né? Valeria muito mais do que isso. Ele vai, você vê, 12 milhões no Léo Ortiz, cara, de euros. É dinheiro, hein? Dinheiro. O Corinthians trouxe o Veríssimo por 8 milhões do Benfica de euros. É dinheiro no Léo Ortiz, hein? É dinheiro mesmo. Quem voltou também foi o Robert Renan, né? Voltou, vai jogar no Internacional. Internacional, um empréstimo, né? Até o meio do ano. Esse garoto, pelo que eu vi na seleção... eu também. Ele... Muito bom jogador. Canhoto. Não, e ele tem hoje, como os treinadores gostam daquele, né, o zagueiro construtor. Construtor é aquele que acerta o passe vertical, que já coloca o seu companheiro numa posição para ele dar um segmento à jogada, ainda, sem precisar ser marcado. E ele fez isso na seleção muito bem. De maneira... Muito bem mesmo. E o Vinha, tem novidades sobre o uruguaio Vinha? Não, eu não consegui nenhuma apuração diferente do que a gente já vinha noticiando nos últimos dias. O Vinha, volto a dizer, tem interesse em voltar para o futebol brasileiro, em atuar pelo Flamengo, ele vê com bons olhos. E a Roma entende que seria uma negociação interessante desde que receba algo em torno aí de 10 milhões de euros. Essa é a pedida da equipe italiana, que também vê com bons olhos essa negociação pela questão do fair play financeiro, mas não houve nenhum avanço nas últimas horas, pelo menos foi isso que eu apurei. Mas estamos com uma novelinha aí, né, Lê? Algumas, não? Essa novela que tem uma residência em Bragança Paulista. Eu acho que essa é a maior novela do mercado. Acho que sim. Rubro-negro, pelo menos. A gente viveu uma novela Gustavo Scarpa com final feliz pro Atlético Mineiro. A gente está vivendo outras novelas por aí, já viveu até a novela do Flamengo. Dela Cruz. Novela do Dela Cruz também já terminou. Mas essa novela Léo Ortiz, que depois ganhou um coadjuvante ali de respeito, que é o Juninho Capixaba, ela continua, né, Lê? Qual que é o status da negociação hoje? Até onde a gente tinha, pelo menos até onde eu tinha de contato, é que o Léo Ortiz quer vir pro Flamengo, né? O Flamengo quer o Léo Ortiz. A negociação trava exatamente no valor entre Flamengo e Bragantino. Tá estipulado isso? Até onde vai o Flamengo? Ótima tarde pra você. Obrigada, Igor. Tá bem? Tô bem. Boa tarde, gente. Boa tarde, todo mundo que tá acompanhando. Tá sabendo bem. Acho que eu tenho pouco Tô trabalhando, né? Acho que eu tenho pouco a complementar agora. Mas vamos lá. É uma negociação, como você falou, né? Já tem mais de um mês que tem essa conversa, um cabo de guerra praticamente, porque o Bragantino puxa para um lado, o Flamengo puxa pelo outro e o Léo Ortiz, obviamente, também está ali no meio. Como você falou, o Léo Ortiz quer jogar no Flamengo, já deixou isso claro para o Bragantino, até no período de férias, que o Caio Mota soltou uma matéria recente falando que lá de Nova York ele ligou para o Bragantino para falar, pô, facilita aí, porque a gente tinha um acordo que, na visão do staff do Bragantino, o acordo valeria para qualquer negociação, mas na visão do Bragantino, na visão do staff do Léo Ortiz, valeria para qualquer clube, mas na visão do Bragantino, valeria somente para propostas do exterior.
o Bragantino estipulou um valor de mais ou menos 12 milhões de euros. Entre 10 a 12 milhões de euros. Negociação é muito difícil saber o valor exato, principalmente quando ela está rolando. Mas trabalha-se ali mais ou menos entre 10 a 12 milhões de euros pelo Léo Ortiz. É um valor alto para zagueiro, né? A gente Exatamente. pensando no mercado para zagueiros. Um valor alto. E Principalmente aí, a idade que ele tem. 26 anos. E aí se esbarra nesse valor, porque o Flamengo acha um valor muito alto. O Flamengo esperava uma pedida ali de 6,5, 7 milhões de euros, mais ou menos, que era o que o Flamengo imaginava e que o staff do Léo Ortiz também imaginava que fosse ser a pedida. A primeira proposta do Flamengo foi de 5 milhões, justamente para começar uma negociação ali, chegar a 6 e pouco, que era o que se esperava. E não aconteceu. E aí o Bragantino fez uma proposta para o Léo Ortiz, para ele continuar lá e se tornar a cara do projeto lá do Bragantino. E o Léo Ortiz, como trouxeram, assinaram a nota hoje, falando justamente sobre isso, que ele não quis nem essa valorização salarial que o Bragantino propôs, o que tornaria ele um dos zagueiros mais bem pagos do país. Ele não quis, ele reforçou que ele quer ser transferido para o Flamengo e o Bragantino continua pedindo esses 12 milhões aí que a gente trabalha de euros, mais ou menos. Então a diferença, se a gente falar da proposta Quase o inicial dobro. do Flamengo, é mais que o dobro. Mais que o dobro, de 5 a 12, colocando no limite, 7 milhões aí de euros de diferença, que é dinheiro pra caramba. O mercado está inflacionado, isso aí é uma realidade. Daqui a pouco a gente vai falar de propostas, inclusive, jogadores estão fora, que o Flamengo já inclusive quis, que é o Luiz Henrique, o Fluminense está na jogada, também um valor super alto. Mas 12 milhões de euros é um valor alto para qualquer zagueiro. Para qualquer zagueiro, mesmo um zagueiraço, que é o Léo Ortiz. Eu lembro, o Coutinho, que lá em 2022, em janeiro de 2022, eu fiz uma entrevista com o Léo Ortiz. O Bragantino se preparava para uma temporada de Libertadores ainda. E ele era um cara, e o Tite hoje é o treinador do Flamengo, ele era um cara que estava cotado de seleção brasileira e chegou a ser convocado para a seleção brasileira com o Tite, porque o Tite gosta muito do futebol do Léo Ortiz. E realmente vem jogando bola demais desde 2020. Muito bom zagueiro. É, ótimo zagueiro. Naquela época, o Léo falou para mim que ele imaginava uma temporada de 22 do Bragantino, com essa Libertadores sendo um marco para Bragança, né? O Bragantino disputando a competição. Acabou que o resultado não foi o que queria o Bragantino, né? Inclusive para a temporada. Mas a ideia era disputar aquela competição, disputar a temporada e buscar um salto para a Europa, né? Na temporada de 23. Isso não aconteceu. O Léo Ortiz, inclusive, teve uma lesão no ano passado, né? Que afastou ele um pouquinho dos gramados. Mas ele já volta muito bem, né? A volta de lesão dele para a reta final do Brasileiro com o Bragantino é muito boa. Hoje, pelo que eu consigo entender do tamanho da negociação e da demora, né, para fechar, primeiro que o Bragantino tem total força no mercado, não é um time que precisa vender para fazer caixa, é um time estruturado, e isso é uma concepção do mercado do futebol brasileiro que a gente tem que falar hoje. Mas o Léo quer, né, cara? Não é um cara que está preocupado hoje, talvez, com a valorização salarial. Ele está preocupado com o projeto que ele quer jogar em momento. Parece que o momento do Léo Ortiz é para jogar no Flamengo, é para jogar com o Tite. E quando o jogador quer jogar num clube, né, ele quer a transferência, geralmente essa verdade, essa vontade é o que acaba se impondo no final de uma negociação. Por mais que haja uma divergência, e nesse caso é uma divergência bem grande, como vocês citaram, de valor, né? O Bragantino pede algo que ele sabe que o Léo Ortiz não vale no mercado, né? E quando a gente fala isso, né, às vezes algumas pessoas podem levar para o lado pejorativo. Não é isso. O mercado é igual o mercado de automóvel, qualquer coisa. O mercado de jogador é assim. Um zagueiro de 26 anos, que inclusive teve uma lesão grave recentemente, mas que é um excelente zagueiro. Mesmo assim, esse cara não vai valer 12 milhões de euros. Não vai valer 10, não vai valer 8. Na idade dele, vai estar valendo 6 no máximo, 6,5. E é isso que o Flamengo está disposto a pagar. Acho que a primeira proposta do Flamengo ela é mais dentro da realidade até, é de 5 milhões, né? 5. Que eu acho que é o valor que ele vale no mercado hoje. Só que assim, isso vai se arrastando, é um jogo mental. O Flamengo vai pedir menos, o Bragantino vai pedir mais, até o momento que alguém vai dar um tapa na mesa e vai falar, olha, e esse alguém provavelmente vai ser o staff do Léo Ortiz, a gente quer ir pra lá, a gente não quer ficar aqui. O Bragantino pro Bragantino é interessante manter um jogador que não quer ficar no clube? Cara, é horrível isso, todo mundo perde, ninguém ganha. E aí você acaba tendo uma oportunidade de ganhar dinheiro com um jogador que vai encher o teu cofre e você pode correr atrás de outro jogador. A realidade é essa. Eu até fiz uma analogia mais cedo numa live que a gente tá falando no GE com a relação do Mateuzinho. O Mateuzinho não queria ir pro Bragantino, né? Até em algum momento chegou a ser incluído nessa negociação. Assim como o Léo Ortiz tem o direito de querer vir jogar no Flamengo, o Mateuzinho tem o direito de não querer ir pro Bragantino. O jogador, ele tem que ser meio que o dono do destino dele. Ele tem um contrato para cumprir, ele vai cumprir esse contrato, mas se ele recebe uma proposta, ele quer ir jogar naquele lugar. Profissionalmente, todo mundo tem que ser livre para tomar a decisão. O contrato do Léo Ortiz com o Bragantino é até 2026, né?